Sejam bem-vindas ao meu primeiro curso presencial. Vocês vão aprender hoje como iniciar uma trança do zero. O meu nome é Jennifer, eu faço 24 anos. Sou mais conhecida como Jenny Tranças por se tornar referência nessa área aqui na minha cidade. Eu vou começar contando um pouco pra vocês como eu comecei. Eu comecei no ano de 2019 a praticar, né, todos os dias, mas eu já sabia fazer trança desde os 9 anos. Então, desde os 9 eu já venho praticando na minha tia, na minha avó, na minha prima. Em todo mundo que tinha cabelo, eu já conseguia produzir aquela trança raiz, a trança embutida. E como eu não conhecia ninguém que fazia isso, as pessoas me elogiavam muito, mas pra mim sempre foi tipo algo natural, algo simples. Uma coisa que qualquer pessoa poderia produzir, fazer, né? Mas foi passando o tempo, eu fui crescendo, fui evoluindo e muitas coisas foram acontecendo. Cheguei a trabalhar em salões de cabeleireiro, mas não me identifiquei assim com essa área. Sempre gostei de mexer com cabelo, sempre gostei de ver a transformação, ver o resultado, né? Mas não era uma coisa assim que eu via como profissão. Tipo, uma transista. Nunca me passou pela cabeça que isso seria, né, uma profissão. E no ano de 2019 eu fiquei desempregada e minha última alternativa era ser transista, no caso, né? Eu queria aprender muito ao aperfeiçoamento. Eu já sabia algumas tranças, mas eu queria aperfeiçoar aquilo que eu já sabia. E daí eu tive uma ideia. Eu pensei, vou criar um Instagram. Por que não? Como que eu ia atrair pessoas, né, para fazer tranças comigo, se eu queria aprender, se eu não tinha um portfólio para mostrar para elas, né? E daí essa ideia de criar um Instagram foi no ano de 2019 também. E desde então eu comecei a postar fotos de prima, tia, não tinha ainda, vamos dizer, clientes, não tinha ainda. Então o meu foco era criar esse portfólio. Eu criei esse portfólio, no final do ano de 2019 eu tive a primeira cliente e foi assim, tipo, muito difícil tentar fazer uma trança que eu não havia, assim, praticado tanto. Então, meu medo de não fazer certo foi muito grande. Mas deu tudo certo, fiz a primeira trança, ela amou. A transformação da trança dela não ficou assim como é hoje em dia, mas na época eu me sentia a melhor, assim, a melhor das melhores por ter feito, né, assim, a primeira numa pessoa que eu não conhecia, né? Foi a primeira cliente. Então, desde ali veio vindo várias, uma atrás da outra, porque ainda era trança grátis. Eu fiquei fazendo trança grátis por um ano. Um ano eu decidi não cobrar por aquilo porque eu estava aprendendo. Não conhecia ninguém que pudesse dar esse curso pra mim. Procurei aqui em Salto trancistas que trabalhavam com aquelas tranças soltas, sabe, box braid. Mas elas só faziam essas tranças e eu não queria de início aprender essas tranças mais elaboradas, mais demoradas, né? Então eu decidi procurar na internet, pesquisei muito. Cada vez que eu aprendia uma coisinha, cada vez que eu. Nossa, era uma coisinha assim que fazia toda a diferença na trança. Eu ia lá, eu praticava, eu via o resultado daquilo, coisa que antes eu tipo, não imaginava que poderia, né, ser o diferencial nas tranças. E desde então eu venho aprimorando, né? Depois desse um ano fazendo tranças de graça, eu comecei a cobrar somente material. Gente, eu fazia trança. Atendia a domicílio também, eu ia na casa da pessoa. Atendia a domicílio e às vezes a pessoa, tipo, pagava R$ 5 na trança. R$ 6 na trança. Tipo, o máximo que eu consegui sair, assim, atendendo a domicílio e ainda fazendo as tranças de graça, não sei dizer, só cobrando material, foi, tipo, R$ 15. Mas pra mim, era assim, tipo, meu, as pessoas estão pagando pra isso. As pessoas estão pagando. E eu vi que eu tava me tornando ali conhecida porque o boca a boca foi muito forte. Foi muito forte, boca a boca. Eu não conhecia ninguém, né? Hoje em dia conheço 2 ou 3 meninas que começou, mas não tem, assim, um desenvolvimento que nem eu tive, porque, na verdade, não foi, assim, um desenvolvimento fácil, não foi rápido. Eu tive que aprender tudo sozinha, então eu não tinha algo, um passo a passo, assim, completo. Tipo, um início, meio e fim, onde você vê e começa a praticar ali e vê o seu resultado. Não, eu tive que ir aprendendo, tipo, não sabia que existia pomada modeladora, eu usava creme, então ali era dificultoso pra mim fazer com creme. Depois que eu descobri a pomada modeladora, pra mim foi assim, a
niveladora nas tranças. Então, muitas coisas que eu aprendi foi assim, buscando sozinha. Então, hoje eu tô aqui, né, pra compartilhar com vocês tudo que eu aprendi até aqui. Pode ser o básico, mas é o início, assim, que vocês vão poder desenvolver, não só nessas trancinhas, né, no topo, na lateral, mas tem diversos outros tipos de tranças que você também pode conhecer e aprimorar. Foi esse ano que eu comecei a cobrar, montei uma tabela de preço e comecei a cobrar realmente um valor que pra mim valia, né? Eu até então, antes de cobrar, eu não sentia aquela vontade de cobrar o valor real, porque eu vi ali que minha trança não estava de acordo com... Porque eu pensava, se eu for fazer uma trança com uma pessoa, eu quero o meu resultado. Eu quero que ela entregue o resultado que eu tô pagando. Então eu pensava, pô, se eu vou fazer uma trança com uma pessoa e não sair bem feita, eu ficava me sentindo mal, tipo, dela pagar por isso, sabe? Hoje em dia não, hoje eu já tô mais tranquila em relação a isso, hoje eu já consigo cobrar o meu trabalho, já consigo ver o valor que tem, né? Porque não é uma simples trança. Tem todo um planejamento, tem a organização de agenda, tem a organização da minha vida pessoal em cima disso. É, então, hoje eu vou passar pra vocês, assim, o básico, porém é o início que vocês vão aperfeiçoar em qualquer tipo de trança que vocês quiserem, tá bom? Eu vou apresentar aqui agora, são 7 módulos, 8 módulos. Vou falar sobre a origem das tranças, materiais de trabalho, a preparação dos cabelos, técnicas e suas modalidades, divisão correta, colocação de acessórios, finalização, divulgação, dica de cuidados, é muito importante, e a precificação, tá? Primeiro eu vou falar sobre a origem das tranças. Como que as tranças chegaram no Brasil? Foi através dos africanos, que foram vendidos como escravos e forçados a vir para o Brasil. Nessa cultura, eles se identificavam através dos tipos de tranças. Então, eles conseguiam identificar a posição social, a idade, estado civil, religião. Então, por exemplo, uma viúva, se ela usava um determinado tipo de trança, é porque todo mundo conseguia identificar ela como viúva. A solteira usava outro tipo de trança. Então, eles usavam, assim, essa identificação, mas as tranças também foram uma ferramenta de fuga, porque quando eles fugiam de uma tribo para outra, né, de um quilombo para o outro, eles tinham que saber a rota. Então eles desenhavam as rotas na cabeça e ali eles sabiam, né, qual era o caminho. Também carregavam sementes, porque eles, né, fugiam e não tinham como carregar nada. E as únicas coisas que eles poderia carregar para sobreviver eram as sementes, né? E o nome Nagô, ele foi dado a todos os negros da costa dos escravos, pelos traficantes. E quando eles vieram para o Brasil, eles ficaram conhecidos e permaneceu esse nome. Então, o nome Nagô é um tipo de uma trança, só que era o nome dado pelos traficantes para toda aquela tribo que ficava ali na costa dos escravos. Então, esse nome veio, eles vieram, e esse nome veio, eles acabaram ficando conhecidos, e pelas tranças, né, e permaneceu esse nome e as tranças até hoje. As tranças na atualidade, vocês podem ver que mudou bastante, né, das tranças antigas para agora, porque as tranças antigas, elas tinham realmente, assim, uma simetria bem diferente das atuais. Hoje em dia as tranças é mais bonita, mais harmoniosa, né? As tranças viram moda e estilo. Antigamente utilizada para identificar as tribos, hoje as pessoas elas usam as tranças por beleza, por moda, estilo. E não só isso, mas eu vejo muitas pessoas passando por transição capilar. E essa transição, eu vejo muitas mulheres, né, passando por essa transição e não passa assim da forma bem, feliz, para poder voltar ao natural. Então as tranças ela veio proporcionar a autoestima das pessoas nesse sentido, tá? E qualquer pessoa que faz trança, gente, fica bonito. Não tem até cachorro fazendo trança fica lindo. Qualquer tipo de trança fica maravilhoso. Materiais e ferramentas de trabalho. Tesoura, cadeira, espelho, iluminação, agulhas e acessórios. Por que uma agenda? É muito importante ter uma agenda, né, para você se organizar ali, mesmo que não seja uma agenda cheia, mas você pode ter ali um relatório depois do quanto você produziu naquele dia. E o que eu coloco na minha agenda? Eu coloco a data,
o horário, o nome, o tipo, né, da trança e o material que vai ser utilizado, o valor e o tempo. Por que eu coloco o tempo? Pra gente estar sempre evoluindo, né? Por exemplo, no começo, o tempo que eu fazia uma trança simples, vamos dizer, a topo, eu demorava 1h30 para fazer. Hoje em dia eu faço em 30 minutos. Então, essa evolução você consegue acompanhar se você anotar ela. O pente. Existem diversos tipos de pente, mas o ideal é o de ponta fina, tá? Sempre que vocês forem fazer uma trança, o ideal é sempre o de ponta fina, de plástico ou o de ferro, para uma melhor divisão. Pomada modeladora. A pomada modeladora é necessária, essencial para a preparação antes de fazer as tranças. O benefício dela é que ela vai eliminar o frizz, ela vai ter uma fixação melhor, maior durabilidade, ela vai alinhar os fios, então ela não vai prejudicar na hora de você fazer a trança, porque os fios vai estar todo alinhado, então não vai sentir dor e nem vai estourar na hora que você for fazer a trança e ela embrama, não vai correr o risco de você estourar os fios. É importante lembrar, né, que não pode passar pomada na pele ou no braço, porque ela dá queimaduras, tá? Dependendo do grau, se você passa a pomada e esquece ela na mão ou vai para algum lugar exposto ao sol, ela pode dar uma queimadura de primeiro, segundo grau, tá? E a pomada, ela tem, né, que ser usada com bom senso, porque o couro cabeludo, ele é muito sensível, então se você usar com excesso, pode dar alergia, pode aí dar problemas no cabelo da pessoa. Então é sempre bom usar com cuidado a pomada. Os lastex é um fio de elástico, tá? Eu não costumo usar o de liguinha, porque o de liguinha ele estoura muito fácil. Então os lastex ele é essencial na finalização de vários tipos de trança, tá? Tanto no entrelaçamento de mega hair, de fio a fio e nas nossas finalizações das trancinhas básicas. Lacinhos e pregadores. O lacinho é essencial para quando você vai fazer uma trança rabo de cavalo. Esse lastex ele não prende rabo de cavalo, tá? Então os lacinhos ele é bom porque ele vai segurar bem. E os pregadores são para separar, né, as mechas e não te atrapalhar na hora de você estar fazendo a sua trança. As agulhas. Eu só tenho um tipo de agulha aqui, mas existem 2 tipos de agulhas que pode ser utilizada. É a agulha de tapeçaria grossa, número 18. Ela é simples, tá? A outra ela já é mais detalhada, ela tem um fechinho onde você pode, assim, passar fibra, passar qualquer outro tipo de coisa, mas eu acho que a agulha normal, ela é boa também. Tesoura. Aproxima os itens da câmera aí para poder mostrar. A tesoura pode ser qualquer tesoura que tenha corte, tá? Para finalização dos lastex e do fio de cetim no corte dos acessórios. Pode ser qualquer uma, escolar mesmo. A cadeira pode ser qualquer uma desde que a pessoa se sinta confortável, tá? E você também. Não adianta só a pessoa estar ali confortável e você estar numa posição totalmente errada, totalmente que faça ali você sentir muito desconforto. Espelho, não precisa ser um espelho grande, pode ser um espelho de mão mesmo, que a pessoa consiga ver bem o trabalho que foi feito. Iluminação. Você não precisa comprar, né, uma iluminação, mas a iluminação, ela é, assim, essencial para uma melhor divisão, tá? Então, se onde você não tiver uma iluminação muito boa, você pode usar a iluminação do dia mesmo, iluminação natural, tá? Que ela é excelente. Os acessórios. Temos o fio de cetim, que é mais conhecido como rabo de rato ou cordão de cetim. E a melhor espessura é a de 3 milímetros, porque a de 3 milímetros ela é mais grossa e você utiliza menos, tá? O de 1 milímetro ele é bem fininho, então eu acho que você passa bem mais. No kit de vocês tem de 1 milímetro, 2 milímetros e 3 milímetros. Temos anéis, argolas e pingentes também que vocês podem estar colocando